Ele é maior que todos os nossos abalos. Não existe abismo tão profundo. Não existe distância tão longa que seus grandes braços não possam alcançar e nos socorrer, nos ajudar. Vamos ler a Bíblia aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Citamos um destaque de uma mensagem. Isso foi tirado da mensagem do profeta. Não é coisa minha ou nossa, pensamento nosso. Não é opinião nossa. Não somos formadores de opiniões. Doutrinariamente, não. Citamos isso numa mensagem no encontro. E há alguém nessa noite que está está orando, ligou o seu computador, está orando, está junto aqui no espírito do culto de oração, que está enfrentando uma grande tempestade, um grande abalo. Não estou discernindo não, a pessoa me ligou. E isso é para a irmã. Não existe abismo tão profundo. A irmã olha aí para baixo e não vê, né, fundo para esse abismo. Parece que vai cair, sem parar. Parece que a distância é muito longa. Mas não há distância tão longa que o grande braço de Deus não possa alcançar e socorrer um filho, né? Porque é o que nós vamos ler. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Os irmãos podem tomar seus assentos. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Nossa confissão no poder da palavra. Nossa confissão, a confissão da nossa fé em Isaías 53. Tenhamos firmes a confissão da nossa fé no Salmo 103. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, dos nossos abalos, nas horas difíceis, a ponto de pensarmos que não temos fé, que nossas orações não são ouvidas, Deus não nos ama. São fraquezas do ser humano, que a cura existe, mas para outros, não para mim. Não tem coragem nem de orar para mim. As pessoas dizem assim, né? Não tem confiança de orar para mim, não. Eu creio que Jesus cura, mas eu não tenho fé para ser curado disso. Ele compadece das nossas fraquezas. Então ore assim, irmã, irmão. Senhor, se eu não tenho fé para alcançar essa cura, que essa cura aumente a minha fé. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, achar favor, achar socorro, ajuda, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
tempo oportuno é de Deus, não nosso. O tempo oportuno para nós é agora. Se não pode piorar, se não pode passar da hora. O tempo oportuno para quem levou o recado para Jesus voltar, para ver Lázaro, tinha que ser naquela hora. Seu amigo está muito grave, mas ele continuou viajando, cumprindo sua missão. Quando levaram a notícia para ele que ele já havia morrido, ele disse: não, ele não morreu, Lázaro dorme. Antes de morrer, ele diz: essa doença é para que a glória de Deus seja manifestada. Essa doença não é para a morte. Mas ele morreu. Mas ainda era tempo oportuno. Quando voltou, os próprios judeus comentaram: ele falhou, né? Com o dever dele de ter vindo em tempo, enquanto o homem estava vivo. Agora, depois que morreu, veio para consolar a família. Quando ele disse para Marta e Maria: onde está o sepulcro? E elas o guiaram até lá. Aí Marta disse: Senhor, mas já cheira mal. Tem 4 dias já, está enterrado. Ainda era tempo oportuno. Ainda foi tempo oportuno. Para Deus nunca passa da hora. Eu quero ser breve na nossa meditação, porque nós vamos orar. Mas eu li hoje de manhã, não foi um culto doméstico, estava só eu, né? Mas eu li isso aqui, culto doméstico pessoal, só a gente. Amigos, há tantas coisas que poderíamos dizer essa noite sobre a perfeição. Jesus disse em Mateus 5, verso 48. Vamos captar isso aqui com bastante atenção. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Sabe o que eu vi através da mensagem? Que isso aqui não é um mandamento. Isso aqui é a palavra de Jesus por nós. Sede, pois, perfeitos. Quer dizer, ele nos aperfeiçoou. O profeta diz: não fomos nós quem nos aperfeiçoamos. Ele nos aperfeiçoou. Sede, pois, perfeitos. Palavra falada. Não é mandamento isso. Ele não mandou nós nos aperfeiçoar e ser honesto, e ser sincero, e ser perfeito, e ter vida vivida através da nossa justiça, da nossa força. Mas ele falou a palavra para nós. Sede, pois, perfeitos. Aí Jesus diz, Paulo Bombrana diz, então foi quando Jesus diz, sede, pois, perfeitos, então foi aperfeiçoado para sempre. Deus, através da morte de Cristo, mais de 2000 anos atrás, hoje aperfeiçoou o crente que ele anteviu antes da fundação do mundo, para sempre. E aqueles que ele chamou, ele justificou. Aqueles que antes conheceu, ele chamou. Aqueles os quais ele chamou, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele já glorificou, ele aperfeiçoou seus crentes. Amém. Graças a Deus. Completando aqui então, esse é o parágrafo 50 da mensagem, a perfeição. E no 54, amigos, há tantas coisas que poderíamos dizer essa noite sobre a perfeição. Estamos sempre tentando arrancar os olhos do outro para nos tornar um pouco mais santos do que eles.
Mas se apenas olharmos para o quadro, é só pela graça de Deus que nós somos o que somos. É porque eu sou melhor? É porque eu sou melhor do que aquele irmão que não presta, que não vale nada, na minha visão? Aquele irmão tão errado. Ele é errado. Quando eu dizer aquele irmão é errado, eu estou dizendo eu sou certo. Quando eu digo aquele irmão é um irmão errado, eu estou dizendo assim, eu sou certo. Aquele irmão é um desonesto, eu estou dizendo que eu sou honesto. Aquele irmão vai para o inferno, eu estou dizendo que eu vou para o céu. Ou quando eu digo eu sou honesto, eu estou querendo dizer que os outros não são honestos. Quando eu digo eu sou certo, eu tenho vida vivida, eu estou dizendo que os outros não têm. Mas quem tem mais? Quem tem menos? Se olharmos para o quadro, então nós vamos constatar que é pela graça de Deus que nós somos o que somos. Não tem ninguém mais fraco do que eu. Não tem ninguém mais indigno do que eu. Eu estou aqui, eu sou o que sou, é pela graça. Isso nos leva para as eras de novo. A era de Éfeso. Ele olha para as nossas fraquezas, mas ele não menciona isso. Por quê? Ele já nos aperfeiçoou. Quando ele diz, sede pois perfeito, ele remontou o tempo e foi lá na nossa predestinação, antes do mundo existir ainda. E diz, sede pois perfeitos. Ele não vê nossas fraquezas, nosso lado humano. E nós ficamos vendo um do outro. Nós ficamos acusando um ao outro. Uma irmã acusa a outra. Uma irmã condena a outra. Eu peço a Deus que nos ajude a conceber essa revelação, irmãos. Está sendo batido constantemente. Deus dá-nos graça para enxergar isso. Para que possamos olhar um para o outro com amor divino. Olhar como Jesus olha. Quando ele olha para mim, ele não me vê um imperfeito. Ele vê um perfeito, porque ele diz, sede pois perfeitos. O perfeito é o eleito. Aí, constatamos que para o eleito, isso aqui não é como enfiar o dedo no copo d'água e não fica sinal nenhum. Não é. Para muitos, isso põe em dúvida a eleição. Perfeitamente. Hoje eu disse para alguém, há pessoa que Deus nunca fala com ela através do pastor. Nunca. Ela não tem ouvido para ouvir. Deus não fala. Existem pessoas hoje que Deus não fala mais. Ela escuta, mas Deus não está falando com ela. A palavra não surte efeito mais. Continua na prostituição, continua no pecado. E o eleito não faz isso, gente. O eleito não faz isso. Isso aqui para o eleito não é enfiar o dedo no copo d'água, não. Isso aqui para o eleito não é jogar uma xicrinha d'água nas costas de um pato. Resolve o quê? O que significa jogar uma xícara d'água nas costas de um pato? Mas isso aqui é o quê? É a fonte carmesim na qual o eleito mergulha e perde todas as suas manchas, todas as suas culpas. E o profeta mostra aqui nessa mensagem o Espírito Santo, o sangue de Jesus tira de você o desejo do pecado. Amém. Só essa meditação para nós orarmos. E convido a igreja para unir conosco em oração, conosco aqui no púlpito, né? Em oração. Nessa noite eu quero descer e ajoelhar com a igreja. Todos que puderem vir para o altar. Vamos ajoelhar juntos. Foi maravilhoso a gente ver
Alguns irmãos chegamos junto aqui, o irmão Demival, irmã Lívia, irmão Wellington, irmã Amanda, e vários irmãos chegando debaixo de uma torrente chuva, né? Pensei, meu Deus, vai ter muita bênção para esses irmãos. Assim a maioria dos que vieram de ônibus chegaram debaixo de muita chuva. E profeta de nós vamos ter mais do culto. Quando há um esforço, né? Quando há um esforço, como tivemos nesta noite. Os irmãos que já estão ajoelhados, já orando em espírito, ouça estes nomes: irmã Débora Souza, irmã Raimunda Nunes, irmão Betuel Ribeiro e família, irmã Edith de Oliveira Moura, irmão Jessé Cardoso, irmão Ricardo Vembrani. E nessa noite nós vamos orar, eu vou descer e vou orar junto com os irmãos, por todos esses pedidos e especialmente pela irmã Wellen, lá de Passos. Ela fez uma cirurgia recentemente de um nódulo no pescoço, não fez a iodoterapia, mas agora ela voltou ao médico e está com muitos nódulos no pescoço. Vai ter que fazer uma cirurgia muito grande, tirar uns 20 nódulos para uma biópsia. Ela está em muito desespero, muita agonia. A família Patielli está com muito desespero nessa noite. Não se porte assim, não é eu, não é eu. Então, que eles orem. Faz isso não. Hoje essa família está passando por uma tempestade. Amanhã a minha pode estar. Vamos orar pela irmã Ellen. Vamos orar pela família Patielli como se fosse a nossa. Na verdade, nós somos uma família. Não fique indiferente ao sofrimento de ninguém, porque amanhã pode ser a gente. Lembrando da oração do irmão Neville, que sempre deve ser lembrada. Senhor, ajuda a família do irmão Patielli e a nós também quando tivermos que enfrentar situação semelhante. Parem na brecha por essa família. Como foi dito em Goiânia, se você não ajuda, você atrapalha. Se vem na igreja para ficar de olhos abertos, para ficar indiferente, fique em casa. Porque vai atrapalhar o culto de oração. Vai atrapalhar Deus agir. Só deve vir num culto de oração quem vem disposto a orar, a chorar, a parar na brecha, a atender os pedidos de oração. Se a pessoa vem e fica sentada indiferente, por favor, fique em casa no próximo culto. Porque senão atrapalha. A família em desespero nessa noite. Então toda a igreja deve entrar em desespero por essa família. É um caso de vida ou morte. É um caso muito grave. Portanto, vamos, com muito amor, vamos levar a Deus o nosso clamor, a nossa oração. Ninguém está preparado psicologicamente, fisicamente, para enfrentar situações como essas. Precisamos muito de Deus numa hora dessa, como acabamos de ler e meditar nesta noite. Curta meditação para que tenhamos mais tempo para falar com Deus agora. A igreja em Passos está reunida, irmãos pela internet em muitas cidades. Todos sejam unânimes. Levante a sua voz. Se sentir, levante também a sua mão, porque o levantar de mãos significa muito. Vou descer, vou ajoelhar com a igreja, diante do altar, diante do trono da misericórdia. Os evangelistas e pastores presentes, diáconos, estarão andando pelos corredores da igreja, orando pelo povo também. Anjos da igreja, anjos celestiais, estarão se encontrando nos corredores desta igreja. Aleluia! E a sua fé que vai chamar a atenção desse anjo em seu favor, do anjo de Deus em seu favor, que vai usar a mão de um anjo aqui da terra para tocar em sua cabeça e confirmar a sua bênção.
Irmão Ellen, quantos milagres têm acontecido nos cultos de oração. Há uma grande distância entre nós, mas não há distância nem de 1 milímetro entre nós e os irmãos aí, no sentido espiritual. Não há distância para a oração, não há distância que a oração não possa chegar. Também o pastor Aldo, continuamos orando em seu favor. Não há distância entre nós e os irmãos. Não há distância entre nós e o irmão da UTI, no hospital. Não há distância, não há circunstância, não há barreira para o sangue de Jesus. Não há galáxias que a oração não possa romper e chegar ao trono da graça no exato momento que ela é feita. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não há atmosferas, não há dimensões, não há galáxias, não há nada que possa impedir a oração da igreja bater agora lá no trono da graça em favor de vidas desesperadas e ao mesmo tempo voltar com uma resposta, voltar com o consolo, voltar com o poder, a resposta da oração, voltar com o poder do sangue de Jesus Cristo e acalmar, eliminar, acalmar, eliminar a dor, acalmar, dizer sossegai, 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 sossegai. A oração da igreja significa isso. As ondas atendem o meu mandar. Sossegai, sossegai, mar e ventos, ondas tempestuosas, mar revolto, sossega, abaixe, pare com sua bravura, mar, para com seus ruídos estrondosos, pavorosos, que coloca medo. As ondas dão urros, provocam muito medo, mas a igreja tem poder para dizer sossegai, sossegai. Aleluia, glória a Deus. Levante a sua voz, igreja, em oração. Igreja, use o poder da palavra para mandar o mar sossegar, para mandar os ventos parar. Vou descer, vamos orar juntos.
Continue em espírito de oração. Continue. Continue de olhos fechados em oração. Continua o culto de oração. Continua a intercessão. Aleluia. Nunca pense, a pessoa está passando por isso é por causa disso e disso e disso. Não faça isso. Isso é do diabo. Não faça isso. Não acuse ninguém. Interceda. Está doente é porque fez isso, é porque isso. E quando for sua vez? Não faça isso. Interceda. Pela graça que nós estamos aqui, não é porque somos bons, não. Aquela mãe está passando por isso é porque não soube criar os filhos. Não faça isso. Aquela irmã está passando por isso é porque isso, porque aquilo. Não faça isso. Mas clame por misericórdia.
Continue de olhos fechados ainda um pouquinho. Vamos chegar a essa unidade. Olhos fechados. Sole, Rebeca. Rízia. Está passando por isso porque falou de mim. Porque pecou. Isso atrapalha. Isso atrapalha a cura divina. Isso atrapalha muitas bênçãos. Sejamos unânimes em olharmos para os outros como Deus olha. Sejamos unânimes em reconhecer que Deus não reclama das nossas fraquezas. Por que nós vamos reclamar das fraquezas dos outros? Vamos lembrar que Jesus voltou lá antes da fundação do mundo e disse: sede, pois, perfeitos. Aleluia, aleluia. Essa palavra é a meu favor, não é uma ordem, não é um mandamento. Jesus falou para mim que eu sou perfeito nele. Aleluia. Irmã, não pense isso não. Aquela irmã está sofrendo é porque não soube ser uma boa esposa. Não faça isso. Não acuse ninguém, não julgue ninguém. Ame. Sinta misericórdia daquela irmã por estar passando por tanta coisa. Aquele irmão, tenha misericórdia. Perdoa e seja perdoado. Se chegarmos a essa unidade, nós vamos ver coisas tremendas acontecer no nosso meio. Olhar um para o outro com amor. Amor divino. Muitas coisas que são impedidas não vão ser mais. Precisamos disto. Aleluia. Agora pode abrir os olhos ainda em espírito de oração. Eu quero dedicar essa cena para o irmão Ela, especialmente agora. E por demais pessoas que estejam enfrentando também tempestades na vida. Vamos lá, irmão, é isso. Para curar. Parece que não tem jeito, né? Não tem jeito. Muito desespero. Ninguém pode ajudar ninguém. Nós vamos morrer! Mestre, as ondas nos encobrem, inundam o barco! Salve-nos, mestre! Salve-nos! Salve-nos! Eu creio. Nós cremos. Onde está a sua fé? E eles chegaram à região de Gerasa, no outro lado do lago Repete da Galileia. essa cena, irmão, e sem áudio. Quando cantamos. Quem sentir assim, inspiração de levantar a mão em favor de alguém que está passando por essa situação, faça isso crendo, né?
creio no levantar da sua mão. Aleluia. As ondas atendem o meu mandar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mar, as águas não podem amar. O conjunto canta. O conjunto canta e a igreja ora, fala a palavra. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegar. Fica de pé e fale a palavra. O conjunto cantando e a igreja falando, orando. A igreja orando e o conjunto cantando. Junto cantando e a igreja orando, falando. Oh, mestre, 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 mestre. Sente da guerra, mestre. Somente o solo, de olhos fechados. Entre mais de 80 pessoas que estão orando nessa noite em outras cidades, está a irmã Débora, o Marcos, Davi, irmã Helenita, em Leopoldo de Bulhões. A irmã Débora seria uma pessoa indicada para fazer uma oração pela irmã Ellen. Daí mesmo a irmã pode orar. Perguntaria à irmã Aparecida se a irmã poderia orar. A irmã Aparecida pode fazer uma oração? Consegue? É. Isso. Só solo. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Eu creio, Jesus. Nós cremos, Jesus. Aleluia. O Senhor já mandou o refrigério. Oh, mestre. O Senhor já Mestre, mestre. Mestre, Mestre. o Senhor já ordenou que Satanás tirasse a mão de cima da minha. Oh, Jesus. 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 Deus, como Senhor segurou a minha mão. O poço não fundo. Aleluia. Eu creio com toda a minha alma Oh, Jesus. que o Senhor já enviou o refrigério para ela. Ela está
poder da tua palavra, Senhor. Pelo poder da tua palavra, Jesus. No nome de Jesus Cristo. Abençoa aquela família. Dê paz, Senhor. Solta. Paz, Jesus. Satanás, solta, tira a sua mão. Satanás, tira a sua mão. Demônio, tira a sua mão. Satanás, tira a sua mão. Em nome Por de Jesus isso que Cristo. ele pôs a mão. Mas tu, Senhor, já ordenaste, Pai. Já ordenaste que aquela tempestade passe, Senhor. E ela já passou, Senhor. Eu creio, Jesus. Ela já passou, meu Deus. Creia, minha irmã. No nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. As ondas atendem o meu mandar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem amar, tragar, que é o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Infinita graça. Glória a Deus. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça. E dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu Senhor. Sintam abençoados por Deus essa noite a igreja em Juína, Mato Grosso, igreja em Pasto, Minas Gerais, irmão Antônio Lourdes aí na fazenda em Jacuí, irmão João Geraldo e família, irmão Valério e irmão Sebastião e família, aí em Minas Gerais, irmã Débora, Marcos Davi, irmã Helenita, irmã Rosa Tavares, em Leopoldo de Bulhões, irmão Gutenberg, irmã Marta Santos em Curitiba, Paraná, Magno, Evandro e Ellen Cristina em Anápolis, e todos os demais que somaram nessa noite, uniram vossas orações às nossas aqui nesta noite. Sejam abençoados, sintam abençoados e recompensados nesta noite. Meus pecados.
dia a dia estamos sendo renovados. Hoje de manhã, durante o dia, pensei assim, e por uma justa causa eu ligar lá e pedir o pastor Misael, os obreiros, para dirigir o culto e a gente descansar um pouco, né, do encontro. Mas até hoje não dei conta disso. Faltar o culto de quarta-feira para descansar. Foi um encontro maravilhoso, mas como sempre assim, muito puxado, muita responsabilidade. Tivemos quase todos os dias comissões após a reunião com os pastores e também à noite, após os cultos, várias comissões. E a responsabilidade pelo encontro não é só do pastor que hospeda. Eu sinto como se fosse minha, direta, a responsabilidade. Então é maravilhoso, mas a gente fica um pouco desgastado, né? E dorme muito pouco, quase nada. Às vezes há comissões após o culto, geralmente o culto termina mais tarde. E 6 horas já estamos em pé para estar 7h30 na igreja. É uma semana assim bastante abençoada, né? Muitas responsabilidades e muito privilégio. E às vezes a gente pensa, pelo menos uns 2, 3 dias após o encontro é justo. Mas graças a Deus por estarmos aqui. Dia a dia Ele nos renova, né? Nossas forças são renovadas e estamos aqui no posto do nosso dever. Nós vamos nos colocar em pé e vamos continuar orando desde já pelo próximo encontro que vai ser o nosso regional aqui no final do mês de maio, se Deus nos permitir. Se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. E nós também queremos, né? Irmã Cássia quer? As irmãs que trabalham na cozinha querem? Querem, né? Tomara que chegue logo. Vai ser uma grande festa, né? Vai ser muito abençoado esse encontro regional, mês de maio. Estamos animados. Vai ser muito melhor do que nós pensamos. Agora, o que é? Abraços, né? Abraços e até sexta-feira. Deus abençoe a todos os irmãos. Voltemos descansados. Irmão Ellen, descanse. Durma, descanse. Deus está no quadro. Sozinho vou, os anjos vão ao meu redor. Anjos do meu Deus, me protegem.
me confortam. Em qualquer lugar, os anjos de Deus vão me acompanhar. Não importa onde vou, eu sei que só não estou. E se eu cair, Deus me levantará. Ele enviará anjos pra mim